Fala galera, muito bom dia para você. Mais um vídeo aqui para esse canal, maravilhoso. O tema do vídeo de hoje é sobre mulher não deve tomar café. E eu tenho argumentações lógicas e convincentes para te convencer de que mulher não deve tomar café. Lembrando que cada um tem a sua opinião, cada um acredita naquilo que quer, mas eu preciso ser provocativo neste tema do mulher não deve tomar café. Como assim, Ranulfo? Eu vou te explicar. Mas antes vamos parar para apreciar olha essa paisagem linda que eu tô aqui, ó. Olha esse lugar aqui antes. Olha isso aqui, ó. Ó, deixa eu dar um giro aqui. Olha isso daqui que maravilhoso. Inclusive esse tema desse vídeo não tava para ser gravado hoje, mas acabou de acontecer uma situação em que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com essa energia que essa mulher me deu aqui, Jesus. Eu preciso fazer alguma coisa com esse comentário que essa mulher comentou aqui, porque, porra, sempre quando tem alguma coisa que a gente se incomoda, ou quando a gente vê de diferente, ou quando a gente sente que na obrigação de que deve falar alguma coisa, mas não fala, a gente tem que fazer alguma coisa com aquilo, porque senão aquilo ali internaliza dentro da gente. E como eu não sou de internalizar nada, eu falei, pô, eu tenho que gravar um vídeo falando sobre isso. Que mulher não deve tomar café. Olha esse lugar que lindo aqui, ó. Maravilhoso. Tarararará. Ali tem algumas pessoas, eu já não posso mostrar. Sei lá, né? Não é todo mundo que se sente confortável para gravar um vídeo. Mas enfim. Por que mulher não deve tomar café, tá bom? Não sei como que deve estar o som, mas acho que vou falar. Tá até um pouco frio aqui. O café, querendo ou não, existem mulheres que são hipersensíveis a hormônios. E dentre eles, a cafeína no café, para algumas mulheres, deixa as mulheres ansiosas, com insônia. E aí, sabe o que eu descobri recentemente? Que a cafeína na mulher que é lactante ou na mulher que é gestante, ele diminui a eficácia do ferro. Toda mulher que é grávida, né, ou toda mulher que é gestante precisa suplementar, principalmente a que amamenta, né? Não vou dizer todas também, mas assim, existem alguns casos específicos de mulheres que precisam suplementar com ferro. E o ferro, ele tem a funcionalidade de fazer você não desmaiar, fazer a funcionalidade de você não sentir tontura, falando bem de forma assim, que você entenda. E o que acontece? Eu descobri esses dias que a minha esposa, minha maravilhosa, que estava amamentando, a Gabriela, ela andava sentindo muita tontura, e nessa de sentir muita tontura, oh, maravilha, cara, muito obrigado. Aí sim, hein? Acabou de chegar um café maravilhoso aqui pra mim. Muito obrigado. Nossa, fala se isso aqui não é a coisa mais linda. Ó, aqui tem requeijão, doce de leite, uma porçãozinha de pão de queijo. Aqui tem um trenzinho de tomar. Eu gosto desse ambiente aqui, principalmente por causa desse ambiente arborizado aqui, sabe? Esse ambiente aqui, tipo, bem fazenda no meio da cidade. Tanto que eu tô vendo prédio aqui e tal, mas tá um pouco longe. Mas esse lugar aqui é bem gostoso. E aí eu descobri que a Gabriela, voltando ao assunto que a gente tava falando da Gabriela que tava na gestação, eu descobri que a Gabriela tava sentindo muita tontura. Não descobri, eu vi, né? Ela tava sentindo muita tontura, sentindo muita fraqueza. Eu falei, pô, você tá se alimentando bem? Ela, não, eu tô me alimentando bem e tal. E ela realmente, de fato, tava se alimentando bem. Só que daí, pelo fato dela se alimentar bem, continuar suplementando com os vitamínicos lá, ela ainda assim estava sentindo. Eu falei, cara, não é possível. Deve ter alguma coisa que deve estar acontecendo ao instinto do Ranulfo, né, de ser o curioso. Deve estar acontecendo alguma coisa que deve estar fazendo você não ficar bem, alguma vitamina não deve estar fazendo efeito, alguma coisa que você deve estar tomando deve estar cortando o efeito disso. E olha que engraçado, descobri. Eu pesquisando sobre o café, eu descobri que a cafeína em si, ela corta o efeito do ferro. E o ferro, se você não sabe, no nosso sangue, no nosso hormônio, no nosso corpo, é uma das coisas primordiais para manter a gente vivo. É o que evita a gente ficar sentindo fadiga, é o que evita a gente ficar sentindo muita canseira. Inclusive eu tenho um público muito inteligente. Se você sabe do que eu estou falando, se você entende, deixa aqui nos comentários, porque eu preciso internalizar isso cada vez mais. E por que eu comecei com esse vídeo falando que mulher não deve tomar café? Claro que cada um tem a sua opinião e tal, cada um acredita naquilo que quer, mas o que eu acredito, na minha perspectiva de uma pessoa curiosa, que estuda, que gosta de saber desses assuntos, existem algumas mulheres que são hipersensíveis ao estímulo da cafeína, que nem eu falei, trazendo ansiedade, tirando sono, ou seja, dando insônia para a pessoa. E o café, na verdade, na minha visão, ele é feito para a energia masculina. Por quê? Se a gente for pesquisar, né, sobre a energia feminina e energia masculina, a energia masculina é mais do agir, do fazer, do pegar, do resolver. É o cara que
é o cara. Essa é a energia masculina. E normalmente o cara que tem energia masculina, ele toma café, porque ele é um cara que precisa se sentir energizado. Só que o excesso do café, ele traz efeito reverso no homem, tá? O que acontece? Não é só os homens que passam por isso hoje em dia do que eu vou falar, mas as mulheres também. Por quê? Depois de toda aquela conversa que a gente já teve sobre as mulheres serem igualitárias aos homens e tal, apesar de eu não acreditar nesse assunto, eu acredito que mulher não deve assumir certas funções na vida, mas eu acredito que o café, no homem, se você peca pelo excesso, ou seja, se você toma demais, o café ele tem um efeito duradouro de 8 horas no nosso corpo. Se você toma café depois das 4 horas da tarde, isso vai interferir no seu sono da noite. Por quê? Te trazendo insônia, fazendo a sua mente ficar fritando de pensamento, fazendo você ficar inquieto na cama. Tanto que hoje em dia, dificilmente eu tomo café. Por quê? Porque eu já sou de natureza uma pessoa muito agitada. Eu já sou uma pessoa, assim, ó, nossa, com TDAH. Acho que eu nunca fiz esse teste de TDAH aí. Mas o TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas o que acontece? Pelo fato de eu tomar café, eu percebia que eu ficava muito agitado. Isso era bom. Era bom na época do exército. Era bom quando eu trabalhava à noite. Por quê? Eu tomava café e isso me mantinha hipervigilante. Então tinha dia que eu rodava 24, 36 horas direto. Olha que perigo, olha a bosta que eu tava fazendo. E principalmente quando eu tava no exército. Por quê? Então às vezes você tava ali, você rodava 24 horas. E aí a cada 2 horas, são 2 horas de quarto de hora. Aí são 2 horas de descanso e 2 horas de reação quando você está no exército. Para manter a segurança do aquartelamento. E aí, o que acontecia? Nessas 2 horas de descanso, eu não descansava, eu não dormia. Tanto que a gente tinha... Ai, que doideira. Na época do exército, a gente tinha o nosso grupinho ali que a gente juntava para ninguém dormir. Falava, não, hoje ninguém vai dormir. Tanto que na época, quando eu servia, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, tinha até uma sigla lá, né, que falava do MD, né? O Michael Douglas, hoje eu não vou dormir. Nem sei se você vai conhecer essa música. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, continua no vídeo. Hoje ninguém vai dormir. E aí a gente passava 24 horas acordado, imagina, 24 horas acordado. Hoje em dia, né, claro, conforme você vai ficando mais experiente, mais sábio, você vai entendendo que o sono é uma das principais qualidades que existe, principalmente para equalizar os hormônios do nosso corpo. O sono ele é reparador de hormônio, o sono ele é essencial para você manter a sua saúde mental. Se você não tem um sono bom, de qualidade, você acaba depositando em outras coisas, tipo o quê? Você acaba descontando na comida, você acaba descontando em algum vício que não é bom pra você. Então, o porquê o café ele não deve ser consumido por mulheres é porque o que acontece? Hoje em dia a maioria da mulherada acha que tá perdendo tempo demais. Por quê? Como eu falei pra você, eu acabei de ter uma conversa. Deixa eu mastigar esse pão de queijo aqui pra eu terminar de falar. Eu acabei de ter uma conversa com uma mulher. E ela falou o seguinte, ó, eu parece que eu não consigo desligar, eu já acordo de manhã num desespero, aí já é criança que eu tenho que trocar, e criança para preparar para a escola, e depois eu tenho que pegar um trânsito, aí depois eu tenho que ir trabalho, aí chega no trabalho, eu passo o dia inteiro no trabalho, o trabalho é estressante, aí eu saio do trabalho, venho buscar as crianças, aí eu chego em casa com as crianças, eu não descanso, aí tenho que preparar janta, tenho que preparar banho. É claro que isso é a realidade de muita gente hoje em dia, mas assim, o quanto essa rotina está sendo estressante para ela. E quando eu falei no começo do vídeo, que mulher não deve tomar café, ela me disse que tinha dia que ela tomava uma garrafa de café. Uma garrafa de café inteira. E a garrafa de café dela disse que tinha 900 ml. Então imagina, a quantidade de cafeína que você pode consumir por dia, se eu não me engano, é 2 xícaras de café, 350 ml é o máximo que você pode consumir. Eu não tenho essa informação correta e isso é um pouco duvidoso. Se eu estou falando aqui vai ser achismo, mas deve ser próximo disso, entendeu? 2 xícaras de café, a gente coloca aí 200 ml, 250. Se você excede isso, ou se você toma café próximo do horário de dormir, isso vai atrapalhar o seu sono. Aí vai ter, olha que engraçado, aí vai ter os loucos defensores dos cafés aqui nos comentários. Eu tomo café e pra mim não faz efeito nenhum. Sabe por quê? É igual remédio. Existem certos remédios que você tem que tomar durante um período, e aí você tem que dar uma pausa desse remédio para o seu organismo entender que, opa, ela parou, vamos voltar tudo ao normal aqui. E aí depois de um tempo você volta a tomar esse remédio para ele continuar fazendo o mesmo efeito. É a mesma coisa do café, só que café as pessoas não consideram como um negócio prejudicial para a saúde, né? Sem falar na gastrite, na úlcera, nem vou entrar nesse assunto aqui, senão a gente vai ficar num vídeo muito longo. Já estamos indo para 10 minutos de vídeo.
Mas o café, se você não sabe, e se você excede a quantidade de café, ele prejudica em tudo isso que eu acabei de te falar, sobre a sua insônia, sobre a sua ansiedade. E o porquê mulheres não devem tomar café? Porque ele é hiperestímulo para você viver uma vida corrida, para você viver uma vida acelerada. E se você vive uma vida acelerada, se você vive uma vida na correria, isso não é normal. Por que que isso não é normal? Porque hoje em dia, que nem eu estava falando lá no vídeo anterior, alguns minutos atrás, as pessoas acreditam que por estarem na correria, elas realmente acreditam que estão produzindo algo de valioso, sendo que na verdade elas estão perdendo tempo para algo que aquilo que vale a pena. Por exemplo, tempo com o filho, não volta. Não volta. Se você perder um dia ali, no outro dia você vai olhar e falar, meu Deus, como tá grande. Hoje eu espirrei dentro do carro. Que engraçado, né? Hoje eu espirrei dentro do carro e meu filho, por observação, ninguém ensinou isso pra ele, por observação ele falou, amém, papai. Eu espirrei e falei, saúde, né? Ele, amém, papai. Eu olhei e falei, mas ele falou um amém assim, então... Eu falei, Jesus, onde que eu tava que essa criança não aprendeu isso? Mas por quê? A gente tem um costume, né? Toda vez que espirra ou dá uma tossida, falar saúde, saúde. Aí ele foi lá e falou amém. Eu olhei e falei, nossa, mas ele falou um amém tão certinho assim, que eu falei, meu Deus, ele tá crescendo. A síndrome do pai, né? E aí, o café, ele vai fazer você perder esses melhores momentos porque você vive na correria, você acha que tá perdendo tempo, você acha que tem que ser produtivo, você acha que tem que produzir. E olha que engraçado, né? Eu já sabia disso muito antes, mas agora eu tô vendo no YouTube grandes partes dos criadores de conteúdos falando o quê? Que tá deixando a internet de lado porque isso está trazendo insônia. A grande parte dos gestores e líderes de grandes empresas nos anos de pandemia eram caras pancadas assim de trabalho. O cara ia lá, fazia, resolvia, mas ele entendeu que pro estresse emocional dele isso não fazia bem. Aí o cara, o que o cara tá fazendo? Aí o cara já alcançou uma liberdade financeira, o cara já alcançou tudo que ele queria, aí ele pega, o que ele faz? Vende tudo que ele tem na cidade e vai para uma fazenda, vai para uma chácara, vai desconectar da cidade. Por quê? Exatamente por isso, a gente não foi feito para viver nessa correria, a gente não foi feito para viver acelerado, a gente não foi feito para viver com pressa. E principalmente para quem é pai e para quem é mãe, sente isso nos filhos, sabe? Bate aquele arrependimento de falar, meu Deus, eu vivo tanto na correria, tão preocupado, tão ansioso que eu tô perdendo aquilo que é mais precioso, a infância do meu filho. Eu tô perdendo aquilo que é mais precioso, meu filho tá crescendo, eu não tô conseguindo ver ele crescer. Se você for uma pessoa casada, você vai perceber que existem certos momentos que você perde com a sua esposa por achar que você precisa viver na correria. E infelizmente não é bem assim que funciona. O tempo passa, as pessoas crescem, as coisas mudam, coisas se depreciam, perdem o preço, perdem o valor. Então, se você é mulher e você toma café, eu queria trazer uma mensagem para você aqui. Não é necessário que você toma tanto café assim para você achar que está sendo produtiva em alguma coisa. No caso dessa mulher, ela falou assim para mim, né? Foi agora de pouco, faz uns 10, 15 minutos atrás. E aí, como isso estava fresquinho na minha cabeça, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa com isso aqui, porque eu não digeri isso que ela falou e pelo fato dela ser muito acelerada, ela fala e ela não consegue ouvir. E sempre quando eu falava, eu fazia alguma pergunta para cortar ela e ela já emendava em outro assunto. E pra você ver como é que é a cabeça da pessoa acelerada, né? Ela conversa de um assunto, conversa de outro, conversa de outro, conversa de outro, conversa de outro, conversa de outro. Ela tem 50 assuntos numa conversa e nenhum deles se fecha. Tanto que eu fazia a pergunta pra ela, tá, mas aonde que você vai levar tá fazendo esse comentário aqui agora? Porque a gente tá falando sobre você tá ansiosa, aí agora já tá falando do marido, e aí, não, e é verdade e tal. E aí ela voltava no que ela tava falando no raciocínio. A pessoa que normalmente ela é muito acelerada, você tem que trazer ela de novo pra aquilo que ela tava falando. Eu tive um chefe que normalmente ele emendava 50 assuntos, né? Aí o que acontece? Nossa conversa começou a ser produtiva porque eu comecei a ser infectado por o jeito que ele era. E aí eu começava a falar, né? Tá, mas isso aqui que você tá falando, você quer que eu faça o que com essa informação? Não, só tô comentando só pra... Ah, então beleza. Então, ó, voltando ao que a gente tava falando. E aí as nossas conversas começou a ser muito mais produtivas e ser muito mais eficaz. Por quê? Era 2, 3 assuntos numa conversa que a gente conseguia resolver todos eles. Diferente de 50 assuntos, 50 pontas abertas e nenhuma fechava. Então eu falei que mulher não deve tomar café, por quê? Para ser provocativo nesse vídeo, mas também para trazer a reflexão de que você não está sendo muito produtiva por tomar muito café. Muito pelo contrário, você está trazendo um efeito reverso daquilo. A energia feminina, se você for puxar no histórico familiar aí bem antigamente, a maioria das mulheres não tomavam café, elas tomavam chá.
Tanto que existia o chá da tarde. Chá da tarde, vamos fazer um chá da tarde. A mulherada se juntava e fazia o chá da tarde, era conversa. Porque o chá nada mais é que para mulher que tem muito hormônio, tem mulher que é hipersensível, ele diminui, desacelera, ele faz você ser uma pessoa mais centrada, mais calma. Agora você vai lá, toma café, deixa agitado, você fica estressada, aí você grita com todo mundo, aí você não tem paciência pra nada, aí você acha que tá perdendo tempo, aí você não dorme direito, aí você é ansiosa e nada flui pra você. Olha que grande bosta. Sendo bem esdrúxulo na minha fala aqui agora. Porque isso não tá te levando a nada. A reflexão que eu quero te trazer nesse vídeo é: desacelere. A sua vida não precisa ser acelerada assim, desse jeito. Mas, Anulfo, eu não concordo com o que você falou. Eu acho que mulher, ela tem que... A gente demorou muito para ganhar os seus direitos e não sei o quê. Bom, deixa aí nos comentários a sua indignação. Vai ser um grande prazer para mim ler o seu comentário. Vai ser bom demais eu saber o que você pensa. Se você concorda com o que eu falei ou se você já sofreu algumas consequências do que eu acabei de falar nesse vídeo, deixa aqui. Poxa, é verdade. Isso faz sentido para mim. Eu passei durante muito tempo assim, assim, assado. Vai ser legal para mim ler esse comentário seu. Deixa aqui nos comentários. Aproveita esse espaço que a gente tem aqui embaixo para... Até para eu saber o que você pensa, a forma como você pensa, até para eu trazer mais conteúdos que são relevantes para você. Fechou? Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Você que não é inscrito, deixa o seu like, isso vai ser maravilhoso para mim. Por quê? Porque isso são uma das métricas desse canal. Não é por vaidade ou por ego. É porque eu preciso entender como que a cabeça do meu público funciona. E normalmente as pessoas que são inscritas nesse canal, elas são muito inteligentes. Então eu preciso entender o que a inteligência dessas pessoas estão buscando, ou o que elas estão precisando entender que elas ainda não entenderam. Eu só preciso trazer uma nova perspectiva, uma nova visão, um novo jeito de pensar sobre aquilo que você pensa, tá bom? É nóis, é só o começo e vamos pra cima.